continua, né? Em 2 Reis 2:21. Segundo livro de Reis 2:21, se você quer acompanhar. Eu quero continuar a palavra de ontem. Por quê? Porque, como eu falei ontem, uma cidade riquíssima, uma cidade muito abençoada, que todos olhavam por fora e diziam que coisa mais extraordinária, mas quando o profeta chegou na cidade e que os olhos dele bateram na cidade, alguém, pastora, presta atenção nisso, Eliseu teve uma escola de profetas em Jericó, assim como teve outros. E quando ele bate os olhos na cidade, um homem que forma profetas, um homem que forma discípulos, um homem que forma mestres, a fonte tem que ser boa. Por isso que eu sempre digo, de que fonte você é? De que fonte você nasceu? Porque a fonte você pode fazer um monte de coisa bonita e mostrar ela talvez muito bonita, né? Conceição, Camila, Bruno chegando aí. Mas se ela não for verdadeira, uma hora ela seca, ou uma hora ela fica doente, ou uma hora ela diminui, né? Então, gente, presta muita atenção. Na hora da oração, Luiz Guilherme, coloca de novo o nome da sua mãe. Você nem colocou o nome da mãezinha, tá? Pra gente orar por ela. Daqui a pouquinho, vamos orar sim, viu? Tá bom? Tô contigo. Você merece. E a cidade era linda, mas a fonte não era boa. A fonte, ela não estava boa. Vocês me entendem, não? As crianças que nasciam lá ou ficavam doentes, nasciam doentes, adquiriam doenças ou até morriam. Mulheres grávidas abortavam. Então, gente, ontem nós aprendemos uma coisa muito importante, hoje eu volto a lembrá-los e me lembrar. Cuidado com a aparência. Nem tudo que reluz é ouro, né? E aí, Jericó precisava de ajuda. E quando o homem de Deus passou ali, vieram os homens da cidade e disseram para ele: profeta, homem de Deus, esse lugar é muito bom, é muito bonito, mas tem problema aqui. A água está doente, a terra está doente, não produz, e quando produz, não se pode comer. Há veneno nesse lugar. E eu quero continuar a palavra de ontem, quando o profeta faz uma coisa muito importante, que a gente precisa aprender com ele. Ele vai até a fonte. Por que será que quando Deus disse assim: filho meu, dá-me o teu coração? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes, gente, nós temos um desespero para Deus nos curar do câncer, da AIDS, da leucemia, da anemia e de tantas doenças. Mas o primeiro lugar que Deus precisa conhecer e curar, e me curar, e te curar, é o coração. Entendeu? Por que Jesus falou assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Deu para entender, não? Então nós precisamos olhar para Deus hoje, né, Dora? E dizer assim para Ele: entra no meu coração. Afinal, foi o Senhor que fez esse coração. Vocês estão ouvindo uma música alta, gente, mas é meu vizinho apaixonado.
Entra no meu coração. Examine o meu coração. Senhor, aconteceu isso com o meu coração. Senhor, eu ouvi isso que feriu, eu passei por isso que feriu. Me fizeram isso que me machucou, me feriu, me criou dores, traumas, medo, depressão, ansiedade, pânico. E isso, gente, presta atenção, não é de uma hora para outra, não. Vou te ensinar uma coisa. Você precisa pegar um caderno, uma caneta, ir para o teu secreto, teu quarto de oração, só você e Deus, e ir escrevendo, fazer um histórico primeiro, desde que você se lembre por gente, deu para entender? Do que mais te feriu nessa vida. E em oração passar para o Senhor, diante do Senhor. Porque quando você falar com Deus, presta atenção, oração é o estar juntas, duas pessoas que se amam. Você vai falar, mas você precisa aprender a ouvir, e eu também. Então nós vamos falar e nós vamos o quê? Ouvir o que Deus vai falar. Refletir, meditar, ruminar. E aí depois Deus vai te ensinar uma coisa muito importante. Estar no problema, voltar lá e liberar perdão. Liberar cura, libertação. Soltar aquela pessoa que ficou presa a você e se soltar, se libertar daquela pessoa que você até esse momento está preso a ele, a ela. Liberar perdão nem sempre é você continuar com a mesma amizade. Nem sempre é a pessoa estar na tua casa e você dentro da casa dela. É um se meter na vida do outro, é um machucar o outro, falar o que pensa, o que quer, voltar a ter a mesma... Não! Liberar perdão é libertar alguém, é liberar alguém para ser feliz. Então vamos repetir. Liberar perdão é libertar alguém de você. É liberar alguém de você para ser feliz. Entendendo? Tá? Eu tenho que gostar de todo mundo, ajudar quem precisar de mim. Mas eu não tenho que viver, né, com todo mundo assim. Dormir com todo mundo, acordar com todo mundo, não é assim. Então, eu acho bonito o profeta, olha a inteligência de um profeta, a visão de um profeta. Ele não disse, vamos fazer uma oração aqui, o problema está arrumado. Ele disse, não, vamos até a fonte. Coisa linda isso. Vamos até a fonte. Por quê, pastora? Porque a fonte ela não pode liberar água de morte e água de vida. Se ela está com morte, a morte precisa sair. E é isso que eu quero ensinar com amor para mim, para minha vida e para a tua. Ore até não sentir mais. Pastora, quando eu passo por uma grande luta, eu esqueço? Não, você não esquece. Mas quando você se lembra, já não te dói mais. Isso significa que você foi curado. É quando você se lembra de alguém, é quando você se lembra de uma situação e você já não sofre mais. Deu para entender? Não. Sim ou não? E aí a palavra do Senhor diz que ele foi até a fonte, com uma salva, com um prato virgem. Ele foi virgem, tá, gente? E sal. E aí, o que ele fez? Ele derramou, jogou sobre a nascente, sobre a fonte. E ali ele disse, a partir de hoje, a partir de agora, as águas dessa fonte, essas águas são saradas, são curadas, são libertas. Elas não vão trazer mais morte, mas elas trarão vida. Ele falou com a fonte.
literalmente, ele também falou com a fonte. Fonte, a partir de agora, você vai trazer vida. Você vai trazer saúde. Você será remédio. Você será alimento. Você será cura. Você é plantação. Você é nascente. Vai nascer de ti muitas águas boas. Mas ele teve que agir. Então, oração, aprende mais uma coisa muito importante. Toda oração, ela é acompanhada de ação. Pastor, é maravilhoso eu fazer uma campanha no monte, sim. Dentro do meu quarto, na minha igreja, sim. Estamos orando ali na igreja da pastora Flávia. Às sextas-feiras, pelo seminário, 20 horas. Vão lá, pastores, pastoras, se una a ela. Vocês vão receber milagres. Mas com propósito. Mas o que Deus manda fazer na hora da oração, a gente está fazendo. Oração acompanhada de ação. Tá? Então, resultado, gente. Deus tem agido. Ele vai orar, mas tomando atitudes. Olha que coisa mais linda. Quando Deus revela a fonte para ele, quando falaram do problema para ele, ó, o espírito de revelação, ó, possuiu o profeta. E não é profetada não, gente. Tem muita profetada hoje, né? O espírito de profecia, o espírito de maravilhas, o espírito de revelação e de visão possuiu o profeta. Ele disse, me traz uma salva nova e me traga sal. E eles levaram. E ele jogou naquela fonte. Ele olhou para a fonte. Eu garanto para vocês que antes dele jogar, ele olhou para a fonte. Deus revelou para ele o que estava acontecendo ali. E aí ele, age e fala com a fonte. Deus está ensinando uma outra coisa importante hoje para mim e para você. Que problemas é para serem resolvidos, é para serem encarados de frente, tratados e resolvidos. E aí, pastor, mas eu não consigo. A senhora não consegue resolver tais problemas. Então tem um tempo, vamos esperar o tempo de Deus, mas é preciso ser resolvido. Tudo aquilo que você não puder resolver pessoalmente, na minha opinião, resolva primeiro no mundo espiritual. Ore. E Deus vai tratar, e Deus vai preparar, e Deus vai preparar tudo certinho, em nome de Jesus. E aí, resultado, ele olha para aquela fonte, e depois ele fala com aquela fonte, em nome de Jesus. Quando ele joga aquela... Como assim, pastor? Uma nascente, ele jogar aquele prato, aquela salva de sal. Porque tudo que é feito no mundo físico, presta atenção nisso, reflete no mundo espiritual. Quando a terra age, tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. Vocês estão me entendendo? O que Deus te mandar fazer hoje, faça. Não demore não. Por quê, pastor? Porque obediência atrasada é desobediência. Forte, né? Às vezes a gente até recebe a bênção, mas não é a mesma. Um dia vocês vão entender o que eu estou falando, né? Então vamos lá. A Bíblia diz, o sal, primeiro Deus falou, eu quero um prato novo. Esse prato novo, gente, era uma nova experiência. Ouçam a palavra de ontem, que eu não posso ficar voltando muito. Se você ouvir a palavra de ontem e ouvir a de hoje, você vai entender melhor ainda e vai receber muito mais. Então, prato novo é uma nova visão, é uma nova unção, é uma nova experiência, é um novo ministério. Tem gente que está fazendo coisas aí de 50 anos atrás,
Tem gente que está fazendo coisas aí que virou. Estou cansada, pastora, estou cansado. O novo só Deus pode trazer. E Deus precisa nos tocar, nos ungir, nos curar, nos libertar, nos renovar, nos restaurar, nos vivificar, gente. Isso tem que ser um processo diário, em nome de Jesus. Então o profeta não chegou em Jericó fazendo o que ele queria, o que ele sabia, cumprindo um ministério de 10 anos, de 2 anos, de 3 anos, não. Ele se colocou na presença de Deus, e o que Deus mandou ele fazer naquele culto na fonte, naquele culto ao ar livre, ele fez. Os nossos cultos precisam mudar, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo o nosso esboço, nós estamos fazendo do nosso jeito, nós estamos fazendo no nosso conhecimento, na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso discernimento. Nós temos que sair de tudo, nós temos que ter umas 3 horas de oração antes de um culto, e quando chegar lá o Espírito Santo nos possuir e fazer tudo novo naquele altar. Entenderam? Não? O Espírito de Deus dirigir o culto. Deus fazer somente o que Ele quiser. É isso que está faltando na minha vida e na tua. E aí, meus amores, resultado, Ele preparou um prato novo. Deus falou para ele: o que você vai fazer aqui é novo, ninguém nunca fez. Eu estou te chamando para coisas novas. Eu estou te chamando para uma visão nova, para uma revelação nova, por um ministério novo, por um tempo novo, para um vinho novo, por embriagar da minha presença. Olha que coisa mais doce, achei isso tremendo. E aí, resultado, era uma salva nova. Era um prato novo. Gente, esse sal, presta muita atenção nisso. Esse prato novo representa uma nova experiência, um novo tempo que Deus tem para nossas vidas. Porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está vivendo uma esterilidade. Muitas vezes a gente sai do altar querendo que o culto termine, cansado, oprimido, desanimado, abatido. Ai, pastor, eu nunca passei por isso. Não acredito, não. E aí, resultado, Deus tem uma nova culinária, Deus tem um novo tempero. Deus tem um novo sabor para a minha vida e para a tua, filha, filho amado. O sal que sara. Em segundo lugar, o homem de Deus mandou colocar sal nesse prato, nessa salva. O sal representa pacto, aliança, compromisso. Quer dizer, são coisas que estavam quebradas naquela cidade. O maior perigo de um ser humano é adorar a Deus e adorar o inimigo do lado e adorar os seus comparsas. O grande perigo do ser humano que se diz cristão hoje é porque muitas vezes ele diz: eu não tenho outros deuses, pastor, mas ele adora homens. Ele faz alianças com homens que vivem errado e praticando o errado e achando que está certo, que eu estou obedecendo a autoridade. Isso é sério, isso é grave. Hoje nós precisamos examinar a fonte, gente, como está a nossa fonte. Eu falei isso essa semana para alguém que eu amo demais. Não faço aliança com coisa errada. Não quero, não sou perfeita, estou longe, longe disso ainda. Mas é sério isso. Pastor, eu ponho a mão, Deus não prospera. É sempre uma luta, é sempre uma enfermidade, é sempre um problema que não vai embora, é coisa que não prospera, é coisa que não floresce, é coisa que não dá frutos, seja na casa, no lar, no casamento, na empresa, eclesiasticamente. Tem algo errado. Entre numa campanha de oração, somente você e Deus, e vai examinar a fonte. Precisamos olhar na nossa fonte, examinar profundamente a fonte, gente. Isso é mais que religião, é reino. É querer ser salvo.
é querer ir para o céu, é querer andar seriamente com Deus. Olha aí, a pastora Flávia dizendo que a aula ontem foi sobre isso, alianças contaminadas. Você sabia que se você andar junto com uma pessoa que está doente, que está errada, que não prospera, você também não prospera? Pastor, então é sério esse provérbio? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. A salvação é individual, gente. Eu posso te amar, mas eu não posso te amar mais do que a mim mesma. Amará o teu próximo como a ti mesmo, não mais que a ti mesmo. É sério isso? Então, gente, eu quero sal. Sal representa pacto, aliança, compromisso. Ali não tinha mais. O que é aquela fonte, pastor? É o coração da cidade de Jericó. Passa tudo, pastor. Quando você anda com gente errada, passa tudo dele para você. Pastor, é como um casamento, pastor. Quando você se relaciona com um homem ou com uma mulher, tudo de bom que ele tem passa por você. E vice-versa. E tudo que for de ruim também passa. Não é mesmo? Né? Verdade, filho. Parabéns. Então, resultado. Ok, Senhor. Se a fonte estava doente, a cidade estava doente. Se você estiver doente, vamos falar de mim. Se eu estiver doente, a minha casa está doente. O meu ministério está doente. Então, gente, o que nós precisamos? A Ana Siqueira está dizendo, minha mãe falava assim, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Verdade, filho? Mãezinha estava errada, não. Doce mãezinha, né? Entendeu, Márcio? Então, nós temos que analisar. Não temos que brigar, nem falar contra, nem murmurar. Mas nós temos que saber com quem a gente anda hoje. Irmãos, eu achei a coisa mais linda que tem quando Abraão entregou o santo dízimo a Melquisedeque. Por quê, pastor? Porque naquela época não era lei. Ali ele entregou pela fé, ele entregou por amor. Ele entregou por quê, pastor? Ele falou assim, eu sei o homem de Deus que você é. Então, quer dizer, ele era um homem sábio. Eu não vou colocar o meu santo dízimo na mão de qualquer um. E tinha tudo para prosperar. Por quê? Ele ficou mais próspero ainda depois disso. Por quê, pastor? Prova para mim. Porque ele era um homem que andava certo. Porque, irmãos, de duas uma. Ou a fonte que você serve está doente, ou você está fazendo coisa errada. A tua fonte está doente, você tem que curar ela. Não tem outra resposta. Não tem como uma pessoa ser fiel a Deus, adorar a Deus e o problema não resolver. Você pode passar por lutas como todos nós passamos, mas você tem que vencer ela. Pastor, eu nunca venço. Não, então tá errado. Falei isso para alguém muito especial ontem. Então tem algo errado aí. Entende, filho? Tá bom, filho? Então, quer dizer, ou a fonte que você está seguindo está errada, está doente, está contaminada, está em pecado, está perigosa, é morte, tem morte ali, e precisa mudar. E se não muda, muda você. Minha opinião eu sempre digo assim, ou quem anda comigo muda, ou eu mudo. Eu não brigo mais. Ou então tem algo errado em mim, então eu preciso me arrumar, eu preciso mudar. Não, pastor, mas eu estou bem. Não, então, Deus tem que nos... Eu achei a coisa mais linda que existe quando a menina mandou um dízimo a idade dela, né, 15 reais. Ela falou assim, eu estou enviando esse dízimo, essa oferta da minha idade para a senhora, porque eu queria mandar mais, mas eu não posso.
Mas uma coisa eu sei, que quando essa oferta chegar na mão da senhora, a minha vida vai mudar. Eu conheço a senhora. Eu conheço a senhora desde pequenininha. Coisa mais linda, gente. Quando alguém olhar para mim, para você, e falar assim, eu te conheço desde pequenininha. A senhora me apresentou, a senhora fez meu casamento, a senhora apresentou meus filhos. Então, quer dizer, você põe a tua história, a tua vida na mão de alguém que tem história, não é historinha, não. Tem que ter história, gente, tem que ter vida com Deus. E aí, gente, porque senão a nossa vida não tem sal, não tem tempero. Sal vem de salário. Sal já foi salário. Então, resultado, sal é sustento. Se a nossa vida não tiver uma boa fonte, não vier de uma boa fonte, não tem sustento. Gente, uma grande parte dos brasileiros estão comendo uma refeição por dia. Agora, eu tenho fé que eu, você, todos nós aí estamos tendo um café da manhã, um almoço, um jantar, e se quiser até um lanche na madrugada. Porque Deus cuida de nós, filhos. Mas a gente não pode falar a mesma coisa de quem não tem essa fonte. Vocês entendem que quem tem essa fonte tem a vida? Essa fonte que nasce do trono, que está dentro de mim e de você, através do nosso Espírito, através do Senhor Espírito Santo, e que forma rios, e a gente não pode deixar essa fonte morrer, secar. Em nome do Senhor Jesus, filhos. A fonte, a vida de Jericó tinha acabado. Aliás, continuava uma fonte, mas uma fonte de água, presta atenção, que trazia morte, que trazia esterilidade, que trazia aborto, que não trazia sustento. Ele falou, então me traz uma salva aí, por favor, me coloca nesse prato, nessa salva, me coloca sal. E vamos até a fonte do problema. Queridos, hoje você aprendeu e eu também. A fonte do problema estava no manancial das águas, diz o verso 21. Que o profeta saiu ao manancial das águas, exatamente no lugar onde jorrava a vida. Irmãos, eu trabalhei com gente, trabalho com gente e ainda não pude descansar, não. Não posso descansar ainda. Mas o ser humano tem vergonha de falar para Deus, de falar para o Espírito Santo o que se passa no coração dele. Nós não temos vergonha de abrir uma internet, nós não temos vergonha de fazer coisa errada, de falar coisa errada, de praticar coisa errada, mas a gente tem vergonha de falar para o Senhor. Sabe quando é que você confia nele? Quando você chega para ele e fala assim, Senhor, aqui na minha fonte passa isso, eu tenho vontade de fazer isso, os meus desejos, em detalhes, são esses, eu penso isso, eu estou agindo assim, assado. Esse é o segredo. Esse é o segredo de você manter uma fonte limpa. É quando você tira demais o que está nela, é quando você tira o que sufoca ela, é quando você faz com que ela respire, é quando você não impede que a chuva desça sobre ela, é quando você cuida da fonte. Na porta da minha cozinha, quando eu nasci, tinha uma mina, tinha uma fonte. Água deliciosa, clarinha, pura. Como o papai cuidava daquela fonte. Ai, se alguém desrespeitasse aquele lugar, era um lugar sagrado. Lugar de fonte é sagrado, o teu coração é sagrado. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você confia a sua vida, cuidado com para quem você conta segredos.
Teu coração é fonte sagrada, é fonte que só deve saber e conhecer quem criou essa fonte, quem fez essa fonte. Entenderam, não? Ele saiu ao manancial das águas. Ele foi à fonte do problema e não nos contornos do problema. Ele não foi pelo que falaram, ele foi aonde ele viu. Por isso que Deus é diferente do ser humano, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Homem só fala de contornos, né? É, filha. Olha, a Fátima está dizendo aqui, onde eu moro, minha água é de mina, água cristalina. Ai, que vontade de tomar essa água, já estou sentindo já. Eu conheço água de mina, né? Por isso. Eu sei. Então falou a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, sararei essas águas. Quem sarou essas águas? Foi Eliseu, amando de Deus. Quem é que vai mudar a minha vida, resolver a minha vida? Você. Quem é que vai mudar as atitudes? Você. Quem é que vai deixar para trás o que não presta mais? Sou eu, é você. Quem é que vai saber com quem eu ando e com quem não ando mais? Sou eu, você. Entendeu, não? Quem é que vai sarar essa mina? Quem é que vai sarar essa fonte? Vai mudar tudo na tua vida? É você, filho. Mas Deus vai dar o direcionamento, vai dar a unção, vai te dar força para fazer, né? Não haverá mais nelas morte nem esterilidade, aleluia. Apenas com um toque de Deus a situação se reverte, gente. Que, olha o valor de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não estou falando de homem de religião. Não estou falando de gente que briga por religião. A minha é melhor, a minha é mais santa, a minha é mais pura. Mas você não sabe nada. Pastor, não fala isso não. Eu estou falando de quem é reino. Eu estou falando de quem conhece a verdadeira religião, que quer dizer ligar, religar a Deus. É diferente, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? O valor de uma mulher, de um homem de Deus. Apenas a passagem, ele passou por ali. Apenas a passagem de um homem de Deus no lugar estéril, as coisas mudam. Agora, se um homem que passa ali, as coisas mudam, e se ele mora ali? No seminário eu vou ensinar como você cuidar de tua casa, de tua rua e de teu bairro. Não, isso é só para quem investir. 15, 16 e 17 de setembro. Pode ligar aí para a pastora Flávia. 12 981 62 6527. Pode ligar. Vai ter identificação para entrar, tá, gente? Por isso tem que chegar antes para poder pegar a identificação. Tá? Não é assim fácil, não. Gente, presta muita atenção no que eu vou dizer. Se um homem que passa, a coisa muda, e um homem que mora no bairro, na cidade, é pra gente parar e pensar. Deus sara qualquer esterilidade, desde que haja o quê, pastor? Tem alguns requisitos. É preciso haver disposição. Eu quero. Deus não muda nada que você não queira, que você não permita, que você não dê lugar, que você não faça a sua parte. Disposição, primeiro, para reconhecer o problema. Ali teve. Tanto dos moradores da cidade como do profeta. Disposição, gente. Isso aí, gente, chama-se
Vamos fazer um histórico da cidade, do bairro, como nasceu esse bairro, como nasceu essa cidade, como nasceu isso, fazer um mapeamento ali. Isso é tão importante, gente, é tão importante. Eu conheço Marco Zero daqui, já fui lá, já ungi, tenho orado. Paro mesmo não. Então, disposição, reconhecimento do problema. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem aí? Tem, sim, senhor. Tem, sim, senhora. Um prato novo. Deus não quer mais nada trincado, quebrado, rasgado, remendado. Gente, eu não suporto isso. Não tem nada aqui que eu saiba. Se tiver, filha, vai arrancando. Quebrado, trincado, remendado, rasgado. Não dá. Não dá. Um prato novo e sal para temperar. Tem palavra aí de Deus aí? Que tempera tudo? Tem. Conclusão. Que tipo de esterilidade, queridos, tem atormentado a minha vida e a tua? Hoje o Senhor quer nos curar por completo. Em nome de Jesus. Se amanhã Deus me der algo a mais, eu termino essa parte. Se Ele não me der, fica aqui para você ouvir essa palavra de novo. E eu vou te falar.